Lá agora, resolvendo a questão 41 da prova 43, continuando, dando continuidade à prova 43. Bom, aqui ele mostra aqui o corte de uma subestação, né, aqui nós temos a entrada aqui no caso subterrânea, aí passa pela chave geral. Aqui não está mostrando o posto de medição no gráfico, no desenho. Aqui nós temos um transformador. E aqui nós temos uma previsão, né, uma vaga para um outro transformador, né, de potência, transformadores de potência. Aqui nós temos o diagrama unifilar. Aqui seria os relés de sobrecorrente, né, que como norma, né, como você pode ver em vários fornecedores de energia elétrica em média tensão, eles precisam ter, esses relés precisam ter a função 50 e a função 51 para fase e para neutro. A função 50 é instantânea, é a função de sobrecorrente instantânea, função de sobrecorrente instantânea, e aqui é a função de sobrecorrente temporizada. Ambos vão trabalhar em fase e neutro, sendo que o neutro ele vai receber o 50 neutro e o 51 neutro, dado como aqui. No caso, esse relés ele tem a função seguinte, ele tem aqui um transformador de corrente que manda um sinal para eles quando passar de uma determinada corrente, ele envia um sinal para esse disjuntor, que esse disjuntor vai ser automático, ele automaticamente é desligado, protegendo todo o restante do circuito. Lembrando que a alimentação desses relés de sobrecorrente é feita por um transformador de potencial e uma retificação e um no-break, que inclusive em falta de energia eles continuam sendo alimentados, né? Eles são microprocessados e eles podem ser regulados também. Esses relézinhos aqui de sobrecorrente, eles possuem aquela curva inversa, curva um pouquinho mais inversa e curva extremamente inversa. Mas vamos lá, ele quer saber aqui a funcionalidade dessa chave aqui indicada pela seta, né? Nem nenhuma questão. Vamos dar uma lida. No desenho de corte da subestação mostrado acima, complementado em parte pelo diagrama unifilar, o componente identificado pela seta tem como função essa setinha aqui. Ele quer saber qual é a função. Bom, ele está aqui e aqui ele está aqui, ó. É esse e esse. Sendo que esse aqui o transformador já está no local, aqui é uma previsão. Ele está mostrado aqui na pontilhado, porque é como se fosse uma previsão de entrada mais um transformador aqui. Então essa chave aqui ela serve para desligar e ligar o transformador de potência, né? Porque no caso aqui, se eu desligar aqui o geral, se aqui eu tivesse mais um transformador, quando eu desligasse o geral, eu desligaria os dois componentes os dois transformadores ao mesmo tempo. Como eu só tenho um, não teria problema, mas a partir do momento que eu instalo o segundo aqui, eu passo a ter esse problema. Então eu tenho que ter uma chave individual para cada transformador para isolar esses transformadores. Até no caso, né, como se fosse para manutenção. Se eu quiser fazer a manutenção nesse transformador e quiser que esse se mantenha em cima, se ele estivesse presente, eu poderia simplesmente desligar essa chave, fazer a manutenção desse transformador sem desligar o que tivesse instalado aqui. Bom, então a função dessas chaves aqui é simplesmente desligar, né? Cortar a alimentação do transformador, ou como aqui a questão está pedindo aqui na letra A, ó, isolar o transformador de potência para manutenção. De uma forma geral, né? Desligar ele e retirar a energia elétrica dele de uma forma geral. Não teria nada a ver isolar os relés de sobrecorrente, até mesmo porque o relé de sobrecorrente você tem que desligar a chave geral, porque ele está antes dessas duas chaves. Isolar o sistema de medição da concessionária também encontra-se aqui nessa primeira cabine aqui, o sistema de medição
embora que eu não esteja vendo indícios dele estar presente. Mas com certeza deve estar aqui, que esse desenho está muito pequenininho e fica ruim para ver. Então, aterrar o disjuntor para manutenção não teria nada a ver, né? Aterrar através de uma chave KS, a gente não vai fazer isso. Permitir o aterramento do transformador também não tem nada a ver. Então, aí a resposta mais condizente e a que responde a questão é a letra A. Bom, por enquanto é só.